pessoal, Sacada Cultural aqui no ar. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, militante, educadora e co-vereadora eleita da bancada feminista do PSOL São Paulo, Sílvia Ferraro. Seja muito bem-vinda, Sílvia. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Danilo. Também para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o público. Sílvia, vou em uma primeira pergunta. A gente tem falado muito sobre a questão dos direitos humanos, né? E a gente vem vivendo situações no mundo e, particularmente aqui no nosso Brasil, que a gente sabe que são situações muito delicadas e, principalmente, esse tema é um tema que ele está, nesse momento, bastante em evidência, né? Tem bastante evidência a esse tema por conta da desumanidade desse governo que está aí e dessas pessoas que estão nos poderes, né? Que ocuparam os poderes, que tomaram os poderes, né? Então, assim, como que você vê tudo isso na atualidade, Silvia? A questão dos direitos humanos. Eu acho que a gente tem vários problemas, né, no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular, a partir da vitória do governo Bolsonaro em 2018, a gente teve um ataque muito grande, né, orquestrado, organizado contra a ideia mesmo de direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, que são tão fundamentais para qualquer tipo de política pública, para qualquer tipo de governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Não que esses ataques antes não houvessem, mas hoje a gente vê que é de forma orquestrada mesmo a partir de Brasília, a partir do governo Bolsonaro, que tem uma concepção de que direitos humanos não existem, de que isso é para defender bandido, de que isso é para defender pessoas fora da lei, uma concepção completamente deturpada, quando a gente sabe que a questão dos direitos humanos ela está muito sintonizada com a luta também por justiça social, né, por igualdade social, e que a desigualdade estrutural que existe no Brasil, o racismo estrutural, o machismo estrutural, tudo isso que existe, né, que é um país que foi colonizado, que foi escravizado, que até hoje ele também roubado nas suas riquezas e na sua soberania. Tudo isso faz com que a maioria da população ela tenha seus direitos enquanto seres humanos violados, né? Então, eu vou te dar um exemplo, que é uma questão do âmbito municipal, que está bem próxima de mim. Eu moro aqui na região da Cracolândia. E essa semana a gente viu cenas de barbárie, porque a polícia do Dória e também do Bruno Covas, que é a GCM, ela atacou a população aqui, porque a população em situação de rua e em situação de extrema vulnerabilidade, porque a maioria são usuários de crack, e esse tema não é tratado como um tema de saúde pública, não é tratado como um tema social, não é tratado como um tema racial, ele é tratado com violência, com truculência. Então a polícia vai, joga bomba, obriga que eles fiquem num cercado, num lugar que se chama fluxo, e esse povo ele é constantemente ameaçado sem nenhum tipo de política social. Todas as políticas públicas que existiam nesse local, tanto da questão do tratamento dos usuários de droga, quanto a questão de assistência social, foram retirados do local. E o que isso gerou? Gerou assim, a gente viu 2 dias de verdadeira estado de guerra aqui no centro de São Paulo, né? Um clima de guerra, um helicóptero sobrevoando, e a gente viu o quê? A gente viu que algumas pessoas reagiram com violência, porque quebraram carros, porque roubaram coisas, mas isso é uma reação diante de uma violência extrema que eles já vivem há muito tempo. Então, assim, só que a extrema-direita, ela pega essas imagens para dizer, tá vendo? Olha só, e ainda tem gente que defende os direitos humanos.
né? Colocando como se você defender direitos humanos fosse defender aquele tipo de gesto, ou aquele tipo de gesto extremo que aquelas pessoas estavam fazendo, porque estão reagindo a essa violência que é mais estrutural que existe por parte dos governantes. Eu dei um exemplo prático, mas é para ver como que essa questão dos direitos humanos ela é violada constantemente. E aqui no centro da cidade de São Paulo, a gente vê isso o tempo todo, seja com o descaso total da população em situação de rua, que é uma população, na sua grande maioria, uma população negra, uma população LGBTQIA+. Então, assim, a gente tem muito, muito, muito que avançar, e para avançar na relação com direitos humanos no Brasil, a gente precisa desfazer todas essas ideologias neofascistas, higienistas, ideologias que coisificam as pessoas, que tratam as pessoas de uma forma como se elas fossem animais, não animais no sentido animal, porque os animais também têm seus direitos, mas assim, coisas, eu acho que a melhor palavra para definir é coisas, né? Não, destituídos de humanidade, né? E os que são destituídos de humanidade são exatamente quem? Os grupos mais vulneráveis, né? E a população negra, LGBTQIA+, as mulheres negras, né, na sua grande maioria, aquelas pessoas pobres que estão sem condições nenhuma de perspectiva, usuários de drogas. Então, todas essas pessoas são vistas como marginais e não merecedoras de direitos, né? Então, tem que ir para a cadeia, tem alguns que defendem, inclusive, que tem que ir para campos de concentração. A gente ouve coisas terríveis, né? Um exemplo que eu estou dando aqui de São Paulo, mas que serve para várias questões nacionais de como que é esse pensamento neofascista, esse pensamento de supremacia racial branca, esse pensamento racista, né, um pensamento patriarcal. Então, a gente vê isso o tempo todo, e a gente está resistindo, né, a gente está numa onda aí de resistência muito forte, a gente está resistindo contra esse governo Bolsonaro há 2 anos, e eu acredito que essas eleições municipais deram um certo respiro, né, levantamos um pouco a cabeça, mas ainda nos resta resistir muito mais. Com certeza, Silvia. Eu acredito nisso também. Eu acho que a gente é um momento que a gente precisa estar na luta, né? Mais do que nunca. E eu acho que, historicamente, são ciclos, né? A gente vivenciou muitas vezes esses ciclos onde as pessoas, como a gente vai dizer, saem do armário, né? Saem os fascistas, os machistas, os racistas, sai todo mundo do armário com orgulho de ser, do discurso que eles colocam nesses momentos. Agora, tem uma questão muito interessante, uma discussão que vem se fazendo bastante hoje, que é a questão do gestor ou da gestora e da administradora ou administrador, né? Que o sistema, ele coloca, esse sistema que traz para a gente um consumismo desenfreado, uma desigualdade brutal, uma opressão, um sistema patriarcal, uma opressão com os mais vulneráveis, né, que estão dentro de áreas periféricas, ou pobres, negros, LGBTs, mulheres, que a gente sabe que isso existe, isso está aí, está colocado, e vem essa questão as pessoas estão muito, os prefeitos, principalmente quem ocupa cargos executivos, né, coloca a questão do administrador, eu sou administrador, ou eu sou administradora, eu tenho uma experiência com uma empresa, isso a gente vem assistindo muito na política, né? E, na verdade, quando você trabalha com política pública, a gente fala de gestão, né? E não a administração, a gente não está administrando uma empresa, a gente está lidando com seres humanos que necessitam de políticas públicas, né? Para acontecer esses projetos e tirar essas pessoas dessa camada que colocaram eles ali às margens, nessa vulnerabilidade. Assim como em Santos a gente tem a maior favela sobre palafitas da América Latina, você pega o cartão postal de Santos, você vai ver maravilhosa praia, o Jardim da Orla, mas por trás do cartão postal você vai ver a maior favela sobre palafitas da América Latina, que tem em torno de 25 mil pessoas vivendo em condições desumanas, assim como em São Paulo tem, assim como no Pará tem, assim como em tantos estados brasileiros tem. E você acha, Silvia, assim, você que é vereadora da bancada feminista, mulher, eleita na cidade de São Paulo, né?
ocupando esse espaço, ocupando os espaços que a mulher precisa, né, que a gente precisa que a mulher ocupe, né, para desconstruir um tanto essa sociedade. Como que você vê essa questão da gestão e da administração, de gerir a questão das políticas públicas ou administrar uma empresa? Eu acho que os governos, de modo geral, né, o neoliberalismo, ele implementou ideais de que tudo é custo, né? Então, você tem que diminuir gastos, você tem que enxugar o Estado, você tem que, nas ideias deles, você tem que administrar de uma forma como se fosse realmente a prefeitura, o governo, o Estado fosse uma máquina administrativa e não uma sociedade onde você tem que investir nas pessoas, né? E investir nas pessoas significa investir nos direitos humanos. Então, você fecha equipamentos públicos com a maior naturalidade porque você está dizendo que aquilo ali gera gasto. Só que quando você um equipamento público não gera gasto, um equipamento público é investimento na qualidade de vida das pessoas. Então, é uma lógica completamente inversa do que a gente pensa. Aqui em São Paulo, por exemplo, quem ganhou as eleições foi o PSDB, apesar da candidatura da esquerda, né, que unificou toda a esquerda no segundo turno, né, e o Boulos do PSOL, junto com a Erundina, que eram os candidatos, ressaltavam muito essa questão de que a gente ia fazer um governo para as pessoas. Quem ganhou, infelizmente, foi o candidato, né, do PSDB, que tem um vice, que é um vice que está envolvido aí em suspeitas de envolvimento com creches conveniadas que favoreceriam, em tese, né, agentes públicos ligados a ele, né, e hoje a gente viu que ele deu uma declaração dizendo que quer privatizar toda a rede municipal da educação infantil em São Paulo porque ela gera custo. Ou seja, uma educação de qualidade para crianças de 0 a 4 anos, ela vai ser privatizada porque gera custo para os cofres públicos, e, na verdade, o que ele está querendo é que esse dinheiro público vai para o bolso dele, né? Dele e dos amigos dele, que é o que tem aí de suspeita, né? O que paira de suspeita, ainda não foi comprovado, mas a própria Folha de São Paulo, os órgãos de imprensa, e nós também da bancada feminista fizemos um pedido de investigação dele no Ministério Público. Então, o que a gente vê é que esse discurso do custo, do gasto, ele está associado também a uma vontade aí desses governantes que são ligados, sim, a grandes empresas prestadoras de serviço, de privatizar, mas não porque eles querem economizar, eles querem, na verdade, que o dinheiro público seja voltado a essas empresas das quais eles têm relações. Então, você vê isso na saúde, com o avanço das organizações sociais, você vê isso na educação, com as chamadas parcerias, né, público-privadas, você vê isso na própria construção civil, você vê isso em todas as áreas. Eles querem realmente, né, se enfiar nessa máquina pública para sugar esse dinheiro, né, e não ter administração direta, não ter administração democrática, porque a gente sabe que quando a administração é direta, você tem mecanismos mais democráticos de participação popular nessa gestão, e quando é privado, você não tem esses mecanismos. Então, é todo um neoliberalismo mesmo, que avançou muito no Brasil, que continua avançando e que a gente tem que resistir também. Então, a gente resiste em dois terrenos, né, contra o conservadorismo, mas também contra o neoliberalismo, que acabam se juntando muitas vezes, né, a gente viu isso na eleição de 2018, que os liberais se juntaram com os conservadores para apoiar Bolsonaro. Agora eles estão divididos, mas eles têm projetos aí que muitas vezes um apoia o outro, né? A direita, o conservadorismo, eles não têm dó nem piedade de se juntar, não, eles se juntam mesmo, e justamente sobre isso que eu quero fazer minha próxima pergunta. Como que você vê a questão do Boulos ir para o segundo turno, que só está no segundo turno, numa cidade como São Paulo, foi um fator histórico dentro da política dentro do Estado aqui de São Paulo, né? Somente na capital, né, que também tem um conservadorismo muito forte, que o PSDB já vem há anos aí governando a cidade de São Paulo. E o Estado, né?
Agora, o Boulos foi para o segundo turno em São Paulo, e a cidade ficou bem dividida, né? Não teve uma coisa desproporcional, absurdamente de distância das porcentagens de votação entre o Covas e o Boulos. E o Boulos o PSOL fez uma campanha maravilhosa, né? Assim como em outros lugares do estado de São Paulo, né? Ocupando alguns espaços, como é o caso de Santos, que teve aí a eleição da vereadora Débora Camilo também, 4.000 e poucos votos, que para Santos isso é bastante voto, né? O Fábio Melo, como candidato a prefeito de Cubatão, e tantos outros lugares que teve esse fator histórico. E o Boulos, em São Paulo, ele conseguiu trazer o campo progressista, né? Fez uma unificação do campo progressista em São Paulo. Isso também foi um fator bem relevante dentro dessa eleição. Como que você vê, para a gente poder enfrentar tudo isso, não é melhor que a gente consiga fazer essa unificação da esquerda ou do campo progressista em torno de algo comum, que é a gente derrubar esse conservadorismo, derrubar o Bolsonaro, lutar contra tudo isso que está aí? Como que você acha, quais são as dificuldades que isso traz? Como que você acha que isso pode ser feito? Não, eu acho que é fundamental, mas eu acho que essa unidade ela tem que se dar também programaticamente, né? A gente tem que ter um programa que una a esquerda, mas um programa que seja tanto de combate ao conservadorismo, ao bolsonarismo, mas também a esse neoliberalismo, né? Então, quando você fala unir, né? Então, quem que a gente está falando dessa unidade? A gente está falando daquelas organizações, né, dos movimentos sociais e partidos políticos ligados aí à classe trabalhadora, né, a quem é explorado por esse sistema que é de concentração exacerbada das riquezas, que defende, né, os grandes bancos, que defende exatamente tudo que eu falei, né, o enxugamento do Estado, o avanço das privatizações. Então, tem muitos setores aí que dizem que a gente tem que unir todo mundo contra o Bolsonaro, e eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ter, sim, um programa da esquerda, né? A gente não está lutando só contra uma figura, a gente está lutando também contra ideologias, tanto o neofascismo, esse conservadorismo, essa política que é uma política que a gente pode dizer de extermínio, né, de genocida, mas também contra uma política do PSDB e que alguns setores chamados progressistas acabam também defendendo, que é essa política mais econômica, né, de enxugamento do Estado e tudo mais. O Boulos, no caso, ele tinha um programa, né, que foi o programa do PSOL, que o PSOL se apresentou nas eleições, e no segundo turno, houve uma unidade muito grande com os outros partidos de esquerda, alguns partidos, né, do campo progressista, mas em base a esse programa que foi feita essa unidade. Então, isso eu acho bem importante ressaltar, né? Quando a gente for falar de unidade, a gente tem que saber qual programa essa unidade está defendendo, porque não adianta a gente se unir e não ter um programa nítido, né, de enfrentamento a essas políticas. Com certeza. Não existe unidade se não existe um conteúdo programático, um programa de governo, ou um programa de partido, ou um programa de grupo ou de movimento, né? E a gente escuta bastante a questão assim, a esquerda se afastou das bases, né? A gente vem escutando isso bastante. Nós, desse campo, onde a gente vai, a gente escuta muito essa questão da esquerda ter se afastado das bases. Não saber mais o que as bases, o que o povo precisa. E eu aqui, inclusive, recebi recentemente o selo de superfã da sua página, aqui no Facebook. Eu vou curtindo, acompanhando, eu venho acompanhando sua trajetória, e quando eu escuto pessoas falando que a esquerda se afastou da base, eu vejo muitas pessoas de esquerda, dia a dia, nessas bases, caminhando, seja em rua alagada, seja na periferia, e você é uma dessas pessoas. Então, esse discurso da esquerda se afastou das bases
podemos falar, então, que algumas pessoas sim, outras não? Ou que o movimento de esquerda se afastou das bases? Como que você vê esse tipo de discurso? Porque eu vejo você caminhando, andando em tudo que é lugar, e sempre estando ali nos movimentos. Eu acho que tem uma renovação da esquerda, Danilo. Eu acho que, de fato, houve sim um afastamento do trabalho de base durante um período. A esquerda a gente não pode generalizar, né? Dentro da esquerda tem vários grupos, vários agrupamentos, vários partidos. Eu acredito muito que aqui em São Paulo, particularmente, que é onde eu vivo, que eu posso dizer com maior propriedade, aqui em São Paulo, a vinda do MTST para o PSOL, a vinda de uma liderança que é o Boulos, né, que é muito ligada a essa questão do trabalho de base nas periferias, assim como a própria Erundina, né, que veio para o PSOL recentemente também e trouxe esse perfil de trabalho de base. A Erundina era uma figura que aqui em São Paulo ela própria, né, colocava a mão na massa para assentar as primeiras bases das casas em sistema de mutirão. Então, eu me inspiro muito nessas duas figuras para fazer o que eu fiz, né, o que eu faço, o que eu tenho feito, mas a gente, eu acho que intensificou há 2 anos esse trabalho de base. Eu acho que um pouquinho antes até, né, há um pouco mais de tempo, mas porque também a gente foi levando sustos a partir de 2016, né? Eu acho que 2016, com o golpe parlamentar, com esse avanço do conservadorismo, da extrema-direita, aquelas manifestações horríveis que a gente teve, né, de uma classe média enraivecida contra a ascensão de negros às universidades, direitos das empregadas domésticas, e muitos populares, né, muito da classe popular comprando esse discurso. Eu acho que isso deu uma chacoalhada e mostrou para a gente que a gente precisava realmente, como eu gosto de dizer uma palavra, que é a palavra que eu escuto muito na periferia, a gente precisava correr junto com a periferia, a gente precisava correr junto com essas bases, né, e eu que venho da educação, que sou professora, educadora, essa parte da relação com as comunidades a gente não perde, né? Porque como a gente está ali no chão da escola, no dia a dia, tanto na relação com os nossos estudantes, quanto a relação com a própria comunidade, do entorno da escola, com os pais, então a gente vivencia muito essa questão da relação com essa base social, e é uma coisa que ajuda muito no fazer política, né, no ser como um ser político. A gente não faz política, a gente é a própria política na nossa vida, né? Então, eu acredito que esse é o caminho, eu acho que o Boulos e a Erundina mostraram um caminho importante com essa campanha, sinalizaram aquilo que a esquerda deve fazer. A campanha em si foi uma campanha muito voltada para a periferia, muito, tanto é que a gente teve resultados positivos, né, na periferia de São Paulo, um avanço impressionante, assim, em alguns lugares, e isso se deve a essa batalha que é feita da gente realmente querer estar junto com o povo, né? Não estar junto para fazer por eles, mas fazer com eles. A gente é povo também, a gente não é separado do povo, né? Então a gente tem que ser uma esquerda que seja povo, não pode ser aqui está a esquerda, aqui está o povo. Não, esquerda e povo tem que ser a mesma coisa. Só assim a gente vai conseguir correr junto e eles não vão ser influenciados por ideias que não são ideias populares, né? O bolsonarismo não é uma ideia popular, ele pode seduzir, mas ele não é uma ideia popular. Para a gente desconstruir isso, a gente precisa estar junto, né? Não adianta a gente estar falando longe, a gente precisa estar junto ali no dia a dia para que a gente, né, para que essa fala e essa fala construída coletivamente, que isso também é importante, a gente não só falar, mas a gente também ouvir, é muito importante, né? Eu sou muito, muito do trabalho de base, eu vim das comunidades eclesiais de base, a minha origem de militância foi na Igreja Católica nos anos 80, pela teologia da libertação, e isso faz uma diferença também na nossa trajetória de militância. Com certeza, Silvia, o povo, a esquerda, os movimentos sociais, o campo progressista e o povo, né? Não tem como separar isso. Também, historicamente, isso
aconteceu em todos os processos revolucionários de mudança de sistema ou de manifestação histórica, era o campo progressista e o povo junto na rua, e não tinha como não ser assim, e não tem como não ser assim. Agora, a gente vive um momento de pandemia, um momento com uma problemática em saúde pública muito grande, um momento que está nos colocando assim dentro de casa, né? A gente vem ficando confinado dentro de casa, inclusive conversando com artistas, educadores, as pessoas, às vezes, tem gente entrando em depressão, tem gente com problema para até se alimentar, né? Porque os trabalhos param, né? Eu mesmo, como artista, fui o primeiro a parar, acho que seria o último a voltar, a todos, porque depende da aglomeração das pessoas, né? E, assim, diversas outras profissões, né? E você falou uma coisa interessante, que é a renovação política. Essa campanha, ela foi uma campanha muito atípica, né? Ela foi uma campanha muito diferenciada do que as outras campanhas que a gente já está acostumado a participar, que são campanhas que a gente tem aquela fórmula já, né? E que já está ficando para trás, né? Aquela fórmula de como é aquele discurso, de como a gente vai falar com as pessoas, de como a gente vai chegar e de como que a gente vai se relacionar com esse povo. Hoje você tem, além do trabalho de base, que a gente está ali no dia a dia, por conta da pandemia, essas novas ferramentas de interação social, tecnológicas, elas se intensificaram. Elas já vinham aparecendo muito fortes, mas foi muito intenso dentro da pandemia, né? Então, isso veio e acabou se firmando realmente dentro desse processo de pandemia, o que colocou as campanhas, e eu acompanhei diversas campanhas pelo estado de São Paulo, e percebia que muitas pessoas, nesse caso, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai para a rua? Se a gente for para a rua, a gente não vai ser o politicamente correto, a gente tem a Covid, vamos ficar em casa, vamos fazer um trabalho de rede social, o que a gente vai fazer? Como que você vê essas novas ferramentas dentro da política, dentro das eleições e dentro da própria militância do dia a dia? Não, então, são duas coisas. Uma é que como a gente conseguiu fazer campanha ainda num momento de pandemia. Aqui em São Paulo, a gente teve um momento em que a pandemia deu uma recuada nos números, então foi um momento que a gente foi mais para as ruas, né? A gente montou várias banquinhas, a gente distribuiu, sim, muito material, a gente foi para as comunidades. Então, o Boulos e a Irundina fizeram, sim, campanha de rua, nós fizemos campanha de rua, respeitando sempre o uso de máscara, álcool gel na mão, tudo isso, mas a gente foi, sim, para as comunidades e para o próprio centro da cidade e tudo mais. A Irundina, como era grupo de risco, a gente improvisou um carro meio que tipo Irundina móvel, né, que era seguro para ela. Então a gente fez isso, mas assim, ao mesmo tempo, né, também foi uma campanha de muita rede social. Tanto do Boulos, que foi uma das figuras, né, das candidaturas que mais teve interação na rede social, ele era disparado, o que mais interagia com o público, que mais tinha programas interessantes, divertidos, inteligentes, porque isso também tem a ver com a renovação da esquerda, né? A esquerda não pode ser aquela coisa sisuda, maçante, né, que leva ao tédio, cansativa, aqueles discursos que ninguém mais aguenta ouvir, uma única pessoa falando tanto tempo. Então tem que ter criatividade, tem que ter, e a linguagem com o jovem, né? O Boulos também conseguiu atingir a juventude com uma linguagem diferente, com uma linguagem mais jovem, né? E a nossa campanha também, a bancada feminista também foi muito bem nas redes sociais. A gente teve um crescimento bastante grande, a gente combinou, eu acho que foi uma campanha combinada, com campanhas de rua e com redes sociais. Eu queria falar uma coisa, que aqui a gente teve campanhas de solidariedade antes das eleições começarem, em que era um momento em que estávamos quase em lockdown, que ninguém saía para as ruas, e nós arriscamos mesmo, indo para arrecadando, né, dinheiro, comprando cestas básicas, indo para as comunidades, fazer esse trabalho de
de solidariedade, né, que não é um trabalho assistencialista, é um trabalho de solidariedade, que é um trabalho de trabalhadores se solidarizando com outros trabalhadores, e a gente viu que isso também foi importante para a gente criar vínculos e para a gente desenvolver uma relação política com essas comunidades, com esses lugares onde a gente, tanto nas escolas onde nós fizemos, com os próprios familiares dos nossos alunos, quanto também em alguns bairros. Então, o Boulos também fez, o MTST fez uma campanha grande de solidariedade. Isso foi muito importante para demarcar que nós não estávamos... Isso foi bem antes das eleições, né? Lá em fevereiro, março, e para demarcar que a gente não está junto com as pessoas só em época eleitoral para pedir voto, a gente está em todo momento, né? Isso é uma coisa importante, porque eu queria falar uma coisa, eu fui numa comunidade antes das eleições e eles estavam com um problema lá de associação de moradores e tal, e a gente se dispôs a ajudá-los, mesmo que a gente não viesse a ganhar, a gente ia ajudar do mesmo jeito, pela militância, e uma semana depois eu marquei de voltar lá. E eles não acreditavam que eu ia. Eles falavam, ela não vem mais, ela ganhou, elas ganharam, elas não vão mais aparecer aqui. Quando a gente apareceu, eles falavam assim, nossa, a gente não está acreditando. Porque nenhum político voltou aqui depois da eleição. A gente é abandonado, era um lugar muito distante. E com isso eu aprendi uma coisa, né, que realmente a gente precisa passar muita verdade, muita sinceridade para as pessoas. O que as pessoas querem hoje não é promessas, o que as pessoas querem é gente que estejam com elas o tempo todo, que falem a verdade para elas, né? Então, acho que isso é a grande lição dessa campanha. E acho que o Boulos conseguiu passar essa verdade, passar essa sinceridade, assim como a Erundina. Então, eu acho que isso é a renovação da política, que é uma coisa simples, né? Passar a verdade, passar a sinceridade, correr junto, né? Não mudar depois de um processo eleitoral, ser a mesma pessoa. Tudo isso que são coisas muito simples, mas que os políticos e uma parte da esquerda já estava desaprendendo como fazer, sabe? Eu acho que tem isso também. Existe a política com P minúsculo e a política com P maiúsculo, eu costumo dizer isso. A política por conveniência, né, que é aquela política que projeta o pessoal, personifica, é o projeto pessoal, e o projeto de todos e todas e todes. Esse projeto é o projeto, na verdade, é aí que a gente mostra de que lado da história a gente está, né? Então, com certeza, tem uma diferença muito grande. O PSOL, as pessoas do campo progressista, pessoas de esquerda, feministas, né, de entender esse processo, porque vivenciam isso dia a dia. A mulher, ela vivencia isso dia a dia. Inclusive, a bancada feminista que está eleita em São Paulo, né, do qual você faz parte, para a alegria de toda a esquerda, de todo o campo progressista, de todo o povo, com certeza, os desafios serão grandes, né? Quais são as perspectivas, Silvia? Quais são as suas perspectivas, as perspectivas da bancada? Quais são os desafios que vocês enxergam? Então, a primeira coisa é que nós somos 5 mulheres, então é uma bancada coletiva, né? Nesse sentido que você falou, da gente despersonificar a política e os políticos, de quebrar com essa lógica de salvadores da pátria, de centralização em uma pessoa, né? Do messiânico que manda em tudo. Então, isso a gente, com a bancada coletiva e com mandatos coletivos, a gente quis quebrar essa lógica, que é uma lógica tão arraigada na política brasileira, que vem desde o tempo do coronelismo, né? E é muito patriarcal, porque é muito machista também, o espaço em que as mulheres ocupam, essa política institucional é muito pequeno. Aqui em São Paulo a gente avançou um pouquinho, mas mesmo assim, de 55 vereadores, nós hoje somos 13 mulheres, nem todas feministas, né? Algumas, inclusive, de direita, mas assim, então a gente fez questão de mostrar que nós não éramos só mulheres, nós éramos também feministas, né? A gente vai levar o feminismo para dentro da Câmara Municipal. Então os desafios são muito grandes, porque ainda tem uma Câmara conservadora, uma Câmara
que vai resistir a nós, né? Que não vai aceitar assim tão fácil, mas a gente a gente triplicou a bancada do PSOL, né? Então nós não estamos sozinhas lá dentro, somos 6 vereadores do PSOL, tem também os vereadores do PT, que a gente espera que estejamos juntos aí em muitos enfrentamentos enquanto oposição. A perspectiva é de que a gente consiga ter uma mandata, a gente quer chamar de mandata, né? Uma mandata bastante popular, que a gente possa estar conectada com os movimentos sociais que nos elegeram, com as pessoas que nos elegeram e com as pessoas que não votaram na gente, mas que venham a conhecer e venham a se sintonizarem com o nosso projeto. Então, os primeiros projetos que nós vamos inscrever, que nós vamos protocolar na Câmara, a gente quer construir junto com esses setores. Então, nós vamos fazer agora, na semana que vem, várias plenárias temáticas para vir especialistas, para vir gente que nos apoiou, para vir gente das bases, para poder construir junto com a gente os primeiros projetos, as primeiras iniciativas políticas que a gente vai ter na Câmara Municipal. Então, nós queremos estar muito conectadas, né, com esse espírito popular, que foi o que nos elegeu, né? Foram 46.267 votos, nós somos a 7ª candidatura mais votada da cidade de São Paulo, é a candidatura coletiva mais votada do Brasil, né? Então a gente está muito feliz com esse resultado e a gente não quer de forma nenhuma decepcionar essa expectativa que todas as pessoas estão com a nossa mandata, né? Então a gente quer continuar muito conectados aí com esse espírito que foi da nossa campanha. Não temos dúvidas da intenção e da competência de vocês, isso sem dúvida. Agora, você falou uma coisa interessante, mandatas, né? Assim como a presidenta Dilma tem que ser chamada de presidenta, né? Então, existe já dentro da sociedade uma busca nessa desconstrução. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um amigo e falei até assim, às vezes eu falo uma palavra e, na verdade, por exemplo, todes, né, que a gente vem usando bastante, e aí a gente, às vezes, esquece, porque a gente já está tão impregnado dentro do sistema que a gente já faz uso de palavras no masculino, né, bastante, e a gente fica... Então, até falei assim, agora, eu fui perguntar para uma amiga trans, eu perguntei, como que eu me refiro àqueles, né, que já está no masculino, aquelas está no feminino, e como que eu coloco o ex, se já tem aqueles, mas está no masculino? Ou seja, várias dúvidas que aparecem para a gente. E às vezes a gente fala, todos nós, ou isso eu me pego falando em diversos momentos e tento me corrigir, assim como outras pessoas que estão nesse campo, vêm fazendo isso, vêm buscando esse processo de desconstrução. Mas é muito novo isso, né? Isso é muito novo, assim, falando do vocabulário, das palavras, são novas, né? E tem uma dificuldade. E tem outras pessoas que colocam como se a gente estivesse fazendo uma afronta à língua portuguesa, que nem é a língua portuguesa no Brasil, que é uma língua abrasileirada, né? Que a gente aqui, que a colonização inventou uma língua aqui para a gente, se inspirando na língua portuguesa. Como que você vê todos esses termos, Sil, dentro desse sistema que a gente vive? Eu acho que é um processo histórico, né? Então, a língua, ela não é a língua e a linguagem, ela não é estática, ela muda conforme a história muda. Então, se a gente for pegar a origem histórica de várias línguas, a língua ela teve uma dinâmica de mudança de acordo com fatos históricos que aconteceram, com ser mais popular em um lugar, ser mais, né, ela tem dialetos em muitos lugares e, enfim, tem vocabulários e termos que se usa num lugar, não se usa no outro. Então, o que eu acho que a gente tem que encarar é que essa subversão mesmo da língua oficial, né, com termos como mandata, presidenta ou todes,
amigues, são fruto desse momento que a gente está vivendo, que tem um ascenso do feminismo, um ascenso da discussão de gênero na sociedade, né, um ascenso dos movimentos de combate às opressões LGBTQIA+, que trouxeram esse debate, que eles não se encaixavam nessa linguagem ou feminina ou masculina. Enfim, eu acho que tudo isso é fruto desse processo. E acho que a língua ela tem que se adaptar, né? Mesmo que não seja oficialmente, né, nós falarmos isso, ela já começa as pessoas refletirem, por quê? Mas por que está usando isso e não aquilo? A gente está usando mandata porque as mulheres nunca ocuparam, né, de forma incisiva esse espaço da política, a gente quer dizer mandata. Hoje eu fui na Câmara Municipal e eu fiquei sabendo que o crachá que a gente vai estar escrito vereador e não vereadora. Olha só como está atrasado, né? E a gente já está falando mandata e gabineta, então, assim, como vai avançar? A gente subvertendo mesmo a ordem, de certa forma, a gente está afrontando, né? Nós somos afrontosas no sentido de afrontar essa ordem estabelecida, que não é uma ordem que nos agrada, é uma ordem que nos dá uma sensação de desconforto, e a gente fica desconfortável o tempo todo, então a gente quer causar desconforto também, né, para essa ordem, para a gente poder mudar as coisas, porque se a gente não for afrontar as coisas, a gente não vai mudar nunca, né, então é uma coisa simples, a linguagem é uma coisa simples, tanto é simples, mas também tanto incomoda que já tem projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, querendo proibir o uso do pronome neutro nas escolas, né? Porque nas escolas é um lugar onde a gente faz esse debate. A gente tem muitos estudantes LGBTQIA+, que sofrem bullying, que sofrem preconceito, e ter uma linguagem que acolha essas pessoas, que elas se sintam representadas, é fundamental para a gente ter o processo, inclusive, de educação, de ensino-aprendizagem. E assim, os conservadores ficam incomodados com isso, é uma coisa assim, querendo encaixar as pessoas naquilo que as pessoas não são, né? Enfim, é um pouco isso. Ô, Silvia, e você como, além de co-vereadora eleita pela bancada feminista, você também é educadora, né? E a educação é uma ferramenta de transformação social, né? A educação, ela dá essa possibilidade de a gente levar desconstruir, né, para reconstruir, dessa munição para a gente, né? Muito mais do que uma arma de fogo, né? Então, a educação, ela traz isso. E a arte também, aqui a gente está na Sacada Cultural, que é um programa que a gente também fala de arte, de cultura, e essa ocupação dentro da pandemia, e antes da pandemia isso já vinha acontecendo, essas lives todas de artistas que começaram a fazer lives e músicas, né? Era uma coisa que a gente se questionava muito, nós artistas, de pensar assim, poxa, tiveram tantas músicas questionando o sistema, questionando isso, está na hora de a gente fazer, está na hora de, através da nossa expressão, a gente trazer isso de volta. E o interessante é que quem ocupou esse espaço, em grande parte, foram mulheres negras, né? Você tem a Dandara Manuela, você tem Bia Ferreira, você tem tantas artistas que ocuparam esse espaço. Como que você vê esse empoderamento dessas mulheres na arte? Você acha que é devido à questão da quebra desses monopólios de show business e, de repente, a web ela facilita esse acesso? Como que você vê isso? Eu acho que tem essa questão da quebra do monopólio, eu acho que a internet ela faz com que artistas independentes, artistas que não sejam tão famosos, possam acessar um público, e acho que também tem uma onda forte feminista e antirracista, né? A gente vê que isso não é só no Brasil, a gente vê que isso é um fenômeno mundial, e que no Brasil se expressa também no meio artístico, com uma maior presença, né, de mulheres e de mulheres negras fazendo arte, fazendo poesia e se colocando mesmo na cena cultural. Aí eu acho que isso é muito, muito importante, né? Eu não falei da nossa bancada, mas a nossa bancada tem 3 mulheres negras, né? A Paula Nunes, a Natália Chaves e a Carolina Yara, que além de negra é também travesti e intersexo.
Então, o tema antirracista para a gente é um tema prioritário, um tema muito importante. E, enfim, eu acho que a arte está ligada, a vanguarda artística está ligada aos movimentos históricos e sociais que a gente também tem visto pelo mundo, e o Brasil não está de fora disso, não está de fora desse processo, né? E acho que isso também tem a ver com a juventude. Como eu sou professora e também tenho uma filha jovem, eu bebo muito da fonte dos alunos, né? Então, os meus alunos gostam de rap, gostam de funk, gostam de... E já minha filha também gosta de funk, gosta de músicas que eu nunca ouvi, aí eu vou lá e procuro, e eu sou uma pessoa eu gosto muito de juventude, né? Eu adoro dar aula para adolescentes de 13, 14 anos. Eu acho que a juventude é o futuro, né? Eu me sinto, apesar de ter 51 anos, eu me sinto muito antenada aí com as coisas mais jovens, que eu acho que são coisas... Eu gosto das coisas mais antigas, mas gosto das coisas mais jovens também. Eu queria comentar uma coisa que eu vi essa semana, que eu vi o documentário que o Emicida produziu, que é o Amarelo, né? E eu acho que ele representa essa conexão entre o antigo e o novo, né? Entre pessoas tão experientes, né, do samba, né, como que ele mostrou no documentário e tal, Wilson das Neves, e aí ele já mostra jovens, né, jovens na cena artística, mulheres negras, e eu acho que ele é um desses jovens negros que estão de forma muito inteligente conseguindo, né, pegar a história do povo negro e a história do Brasil, né, porque a história do Brasil é a história do povo negro, é a história da resistência, é a história do samba, que também é resistência, para passar para essa galera mais jovem, né, que está aí buscando o espaço na cena cultural. Então eu assisti essa semana, porque lançou essa semana na Netflix, eu assisti essa semana e fiquei muito, muito feliz com o documentário, né? Silvia, eu quero aqui, óbvio, o Emicida, inclusive, é um dos nossos convidados, já foi convidado aqui para o nosso programa, provavelmente janeiro, fevereiro, aí estará conosco aqui. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a nossa prosa, foi muito bom. Dizer que essa sacada cultural aqui está aberta para a bancada feminista, sempre, tudo que precisar, tudo que a gente puder fazer, estamos juntos. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e agradecer muito você ter aceito, ter disponibilizado seu tempo aí para estar falando com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço, Danilo, e queria falar com todas as pessoas aí, todos e todes que nos escutaram, que nos assistiram, que a gente tá junto, estamos junto aí para as lutas que virão, com certeza serão muitas, né? Muita resistência, mas que a gente também está muito feliz com esse respiro, né? Estamos de cabeça erguida, fizemos uma campanha muito bonita, uma campanha muito forte e que emocionou muita gente, que engajou muita gente que estava desacreditado, começou a esperançar, começou a se levantar, né? E eu gosto muito da frase do Paulo Freire, que é esperançar é se levantar, né? Então, não é uma espera sentado, não, é esperançar de eu estou esperando, me levantando, agindo, né? Não ficando parado, vou fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse deve ser o espírito agora, pós-eleições, para a gente poder, de fato, construir uma esquerda muito engajada, muito popular, muito sintonizada com as lutas que o nosso povo tem, que o nosso povo precisa, que o nosso povo não nós separados do povo, nós, né, enquanto povo, precisamos aqui no nosso país e no mundo. Obrigado, Silvia. Muita força para a bancada feminista. Um beijo para vocês e até breve. Até breve.